Olá, gente. O tema do nosso devocional de hoje é mansidão. Eu queria começar falando sobre mansidão, comparando e contrastando com toda a violência que existe ao nosso redor. Vivemos num mundo de muita expressão da violência. O Brasil é um dos países mais violentos do mundo. São mais de 50 mil homicídios ao ano. A violência dentro do lar, as pessoas elas são violentas até na maneira como elas se dirigem para as outras pessoas, a violência no discurso político, a violência volta a ser cogitada como um instrumento de transformação positiva da sociedade e também a violência na prática da fé, tanto no extremismo religioso, quanto também até no jeito de se comunicar a fé cristã. Isso tem sido valorizado nos nossos dias. Há duas pessoas que são chamadas de mansas na Bíblia. A primeira pessoa foi Moisés, no livro de Números. A Bíblia diz que ele é o homem mais manso da sua época. Então, apesar da sua opinião forte, ele era considerado um homem manso. A gente vai explicar por que ele era assim. Jesus também aparece como um homem manso quando diz assim: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas, lá em Mateus no capítulo 11. Bem, com esses dois exemplos também já dá para a gente dizer o que não é ser manso. Há uma ideia errada de que ser manso é aquela pessoa que inspira autopiedade na vida das pessoas para ela, é aquelas pessoas que vivem no autocomiseração, né? Aquelas pessoas que têm aquela cara de anjinho ou então de cachorro perdido que está em busca de um novo dono. Mansidão não é isso. Mansidão também não é aquela pessoa que se deixa ser manipulada, nega o seu cérebro, parece que não tem cérebro, não tem senso crítico, parece que não usa de discernimento, e manipulações de todo jeito, manipulações dentro das relações humanas, dentro das famílias, manipulações dentro da política e dentro da religião, começam a ser algo muito experimentado por essas pessoas, porque elas negam a capacidade de tomar a decisão por elas mesmas e entregam suas responsabilidades, suas tomadas de decisões para outras pessoas. Isso não é ser manso. Jesus veio até para te libertar disso. Você estava manietado de uma opção de coisas, preso à opção de coisas. Ele veio nos libertar disso e veio fazer com que nós fôssemos seres humanos plenos. Mas também, gente, eu percebo que as pessoas têm uma dificuldade de entender o que é ser manso. Então, em primeiro lugar, ser manso é uma pessoa que não é uma ameaça para outra pessoa. Ela não vai defraudar a outra pessoa, ela não vai fazer mal a outra pessoa. As pessoas se sentem à vontade perto dela, não porque ele é um fantoche, não porque ele é uma Maria vai com as outras, mas apesar da opinião que ele tem, ele respeita. E ele não é uma ameaça na maneira como ele se dirige ou na imposição das suas vontades. Quando a gente olha para um cachorro e fica com medo se ele vai morder a gente fica em paz quando o dono do cachorro diz assim: não se preocupe, apesar do tamanho dele, ele não morde, ele é manso. É tão bom quando a gente ouve isso, né? Então isso é ser uma pessoa mansa. Outra maneira de sermos mansos é entender, queridos, que a mansidão é uma expressão da paz nas nossas vidas. E então nós deveríamos ser pacificadores também. Não só a gente vivenciar a paz em nós, mas semearmos a paz na vida das pessoas também. E são as pessoas que acatam a vontade de Deus. Essas são as pessoas mansas. Moisés era uma pessoa que obedecia a Deus, Cristo era uma pessoa que obedecia a Deus, tanto é que Cristo dizia assim, ele sendo a própria encarnação de Deus, dizia assim: a minha vontade, né, a minha comida, ele dizia, é fazer a vontade do meu Pai. Então, colocar a vontade de Deus na nossa vida, nos submeter à vontade dele, a maneira como ele está plantando o reino dele neste mundo, é ser manso e não querer ter um comportamento obstinado diante disso, mas a gente se render ao governo de Cristo, ao amor dele, ao seu reino de paz, justiça, amor e misericórdia. Isso é a gente se render à vontade dele, sendo manso. Como se tornar uma pessoa mansa? As pessoas perguntam. Em primeiro lugar, o próprio Cristo, o próprio Jesus, o nosso melhor amigo, o Salvador dos homens, ele é um modelo de mansidão.
eu já falei aqui, ele dizia o quê? Aprendei de mim que sou manso e humilde, e vocês encontrarão descanso para as almas de vocês. Parece óbvio que a mansidão é uma virtude importante, mas não é não. Tem muita gente que não acha. Há até uma ideia de que essas pessoas são derrotadas, são perdedoras. Aristóteles dizia que a mansidão não era uma virtude, era uma fraqueza, algo a ser superado e vencido. Mas eu sou um discípulo de Jesus, eu não sou um discípulo do senso comum. E dele eu recebo um encorajamento para ser uma pessoa mansa, do jeito que nós estamos explicando aqui. A outra maneira da gente se tornar manso é o texto que nós lemos no início, ou o texto que tem a ver, melhor dizendo, com essa palavra sobre mansidão, ele está inserido no fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 22 a 23. O que é que diz lá? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, quando nós temos um relacionamento com o Espírito Santo, quando a gente deseja vivenciar a experiência proposta por Jesus, de andarmos no Espírito, viver no Espírito, o Espírito dele vem para a nossa vida e nós nele, a gente começa a receber uma potência em nós, de dentro para fora, do qual nos leva a ter constrangimentos quando nós não somos mansos. A gente começa a ter esses santos constrangimentos. Fala assim, o meu mestre não é assim. Isso entristece o Espírito Santo, esse não é o modelo para a minha vida. E a gente começa a se sentir de fato triste por a gente poder deixar de ser manso para com as pessoas. E aí essa nova natureza vai surgindo, a velha natureza vai sendo deixada de lado e a nova natureza vai surgindo. E isso serve para aquele nordestino ou aquela nordestina mais turrona, onde tem aquelas iniciativas assim, mas o Senhor fala que o seu Espírito está à disposição da gente para mudar esse jeitão nosso. A gente pode até continuar com as nossas opiniões e tomara que elas sejam bíblicas, mas o que nós não devemos ter são essas iniciativas que não são mansas. Fruto disso é que lá o profeta Zacarias registra a fala de Deus para o líder Zorobabel durante a reestruturação do povo de Deus pós-exílico, quando diz assim: Zorobabel, você vai restaurar esse povo, aí vai liderar esse processo, mas não é nem por força, nem por violência, é pelo meu Espírito. Isto é muito lindo quando a gente entende que isso é o Evangelho. Então não é por força nem por violência. A nossa transformação é através do amor de Cristo, que muita gente não vai acreditar nisso, que muita gente vai duvidar que isso seja possível, mas foi essa mensagem que o Senhor deixou. Tanto é que o final das suas palavras em Mateus capítulo 11, versículo 29 diz: e encontrarão descanso para as vossas almas. Que você viva essa mansidão como fruto do Espírito e que o Senhor te abençoe rica e abundantemente.